Porque existem pirâmides em todo o mundo. Imagine descobrir que estruturas gigantes em forma de pirâmide existem espalhadas por diferentes continentes do planeta, construídas por civilizações que nunca tiveram contato entre si. Do deserto do Egito até as selvas da América Central, passando pela Ásia e até regiões menos conhecidas, essas construções levantam uma pergunta intrigante. Por que tantas culturas diferentes decidiram construir pirâmides? Durante muito tempo, acreditava-se que as pirâmides eram exclusivas do Egito, mas descobertas arqueológicas mostraram algo muito mais complexo. As famosas pirâmides de Gizé são apenas uma parte de um fenômeno global. Na América Central, civilizações antigas construíram estruturas impressionantes como a Pirâmide do Sol, uma das maiores já feitas no mundo. Na África, além do Egito, existem as pouco conhecidas pirâmides de Meroé, construídas por uma civilização completamente diferente. Na Ásia, há estruturas conhecidas como pirâmides da China, muitas delas ainda pouco estudadas. E até em lugares inesperados, como a Gunung Padang, existem formações que alguns acreditam ter características de pirâmides antigas. O mais curioso é que essas civilizações não tinham contato direto entre si. Elas estavam separadas por oceanos, milhares de quilômetros e séculos de diferença. Mesmo assim, todas chegaram a uma ideia semelhante: construir estruturas gigantes em formato de pirâmide. Mas por que a explicação científica começa com algo simples? A forma da pirâmide é uma das mais estáveis da engenharia. Ao empilhar pedras ou blocos, o peso se distribui naturalmente para a base. Isso permite construir estruturas altas sem que elas desmoronem com facilidade. Mesmo sem tecnologia moderna, povos antigos conseguiram erguer construções impressionantes. Usando essa lógica, mas isso explica apenas a estrutura, não explica o propósito. No Egito, as pirâmides eram túmulos para faraós. Na América Central, muitas pirâmides eram templos usados em rituais religiosos. Em outras regiões, elas podem ter tido funções cerimoniais, astronômicas ou políticas. Isso mostra que a ideia da pirâmide foi adaptada por cada cultura de forma diferente. Mas existe algo que continua intrigando pesquisadores. Muitas dessas estruturas apresentam alinhamentos com o céu. Algumas estão alinhadas com o nascer e o pôr do sol em datas específicas. Outras parecem seguir padrões relacionados a estrelas e constelações. Isso indica que essas civilizações tinham conhecimento avançado de astronomia, mesmo sem instrumentos modernos. Como isso foi possível ainda é objeto de estudo. Outro detalhe curioso é a precisão de algumas construções. Certas pirâmides apresentam alinhamentos quase perfeitos com os pontos cardeais. Isso exige observação cuidadosa do ambiente e do céu. Além disso, o tamanho dessas estruturas impressiona. Milhares de blocos de pedra foram cortados, transportados e encaixados com precisão, sem máquinas, sem tecnologia industrial. Isso levanta uma questão importante. Será que subestimamos o conhecimento das civilizações antigas? A história mostra que muitos desses povos desenvolveram soluções engenhosas usando recursos limitados. Eles tinham tempo, organização social e conhecimento acumulado ao longo de gerações. Isso permitiu a criação de obras monumentais, mas nem todas as teorias são científicas. Na internet é comum encontrar ideias de que todas as pirâmides do mundo estão conectadas, ou que foram construídas por uma única civilização global. Algumas teorias chegam a sugerir origem extraterrestre, mas até hoje não existe nenhuma evidência científica que comprove essas ideias. A explicação mais aceita continua sendo a mais simples. Civilizações diferentes chegaram à mesma solução de forma independente. Isso é conhecido como evolução cultural paralela, quando diferentes grupos desenvolvem ideias semelhantes sem contato direto. Mesmo assim, o mistério continua fascinante, porque revela algo profundo sobre a humanidade. Independentemente da época ou localização, os seres humanos sempre buscaram deixar marcas duradouras, construções que atravessassem o tempo, monumentos que conectassem o céu e a terra. Talvez seja isso que une todas essas pirâmides, não uma origem comum, mas o mesmo desejo: compreender o mundo, se conectar com algo maior e deixar um legado. Hoje, muitas dessas estruturas ainda guardam segredos. Algumas ainda não foram totalmente exploradas. Outras continuam sendo estudadas com novas tecnologias. Cada descoberta traz novas perguntas e mostra que a história da humanidade ainda está longe de ser completamente compreendida. As pirâmides espalhadas pelo mundo não são apenas construções antigas. Elas são evidências de inteligência, criatividade e adaptação, e também um lembrete de que o passado pode ser muito mais complexo do que imaginamos. Talvez o maior mistério não seja como elas foram construídas, mas quantas histórias ainda permanecem escondidas.
esperando para serem descobertas. Mas existe um detalhe que torna esse mistério ainda mais intrigante. Apesar de estarem espalhadas pelo mundo, muitas pirâmides compartilham características surpreendentemente semelhantes. A inclinação das faces, a forma como as pedras são empilhadas e até certos padrões geométricos aparecem em diferentes culturas. Isso levanta uma nova pergunta. Será coincidência ou existe algo mais profundo por trás dessas semelhanças? Alguns pesquisadores acreditam que essas estruturas podem representar conhecimento básico de engenharia que qualquer civilização avançada acabaria descobrindo. Outros sugerem que a observação do céu pode ter influenciado diretamente o formato dessas construções. A pirâmide, nesse caso, poderia simbolizar uma ligação entre o céu e a terra. Em várias culturas antigas, montanhas eram consideradas sagradas, e a pirâmide pode ter sido uma forma de recriar uma montanha artificial. Um ponto de conexão entre o mundo humano e o divino. Esse conceito aparece em diferentes partes do mundo, o que reforça a ideia de que o pensamento simbólico humano segue padrões semelhantes. Outro ponto curioso é a escolha dos locais. Muitas pirâmides foram construídas em regiões estrategicamente importantes, próximas a rios, centros urbanos ou pontos elevados. Isso indica planejamento e conhecimento do ambiente. Além disso, construir uma pirâmide exigia organização social. Era necessário coordenar milhares de pessoas, planejar recursos, distribuir tarefas e manter o trabalho por anos ou até décadas. Isso mostra que essas civilizações eram muito mais estruturadas do que imaginamos. Elas não eram primitivas, eram altamente organizadas, com conhecimento técnico e visão de longo prazo. Outro fator que chama a atenção é a durabilidade dessas construções. Mesmo após milhares de anos, muitas pirâmides continuam de pé, resistindo a terremotos, erosão e mudanças climáticas. Isso prova que foram construídas com extremo cuidado e com entendimento profundo dos materiais utilizados. Hoje, com tecnologia moderna, ainda estudamos essas estruturas para aprender com elas. Engenheiros analisam técnicas antigas, arqueólogos usam scanners e imagens digitais para revelar detalhes ocultos. E cada nova descoberta reforça uma ideia importante. Ainda sabemos muito pouco sobre o passado. Talvez muitas respostas estejam escondidas sob a terra ou em locais que ainda não foram explorados. O que sabemos com certeza é que as pirâmides continuam sendo um dos maiores símbolos da inteligência humana. Elas atravessaram milênios, sobreviveram ao tempo e continuam despertando curiosidade. Talvez nunca saibamos todas as respostas, mas é justamente isso que torna esse tema tão fascinante, porque cada nova descoberta não encerra o mistério, ela apenas abre novas perguntas, e talvez seja isso que move a humanidade desde o início, a busca por entender, por descobrir e por ir além do que já conhecemos.